Amém, amém. Graças e paz a todos. Boa tarde. Na paz, meus irmãos. Hoje a pressão tá grande pra cima de mim, né? Picanha, assando daqui a pouco, cheio de churrasco subindo. E aquela pressão assim, vamos terminar mais cedo, né? Mas, primeiramente, vamos adorar o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos nos lembrar do que diz lá no Salmo 34, que a gente leu na semana passada. Salmo 34. Aleluia. Versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E como disse aqui no versículo 5, os que olham para Ele são radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. E que os nossos olhos estejam nele. Que os nossos olhos estejam nele, somente nele. Amém, aleluia. Somente nele. É um tempo abençoado, um tempo de comunhão. É uma tarde abençoada, é um culto. Tem churrasco, tem picanha, mas que os nossos olhos não estejam na picanha. Que os nossos olhos não estejam no churrasco. Que os nossos olhos não sejam no pós-culto, mas sim no agora, no momento. Que adorar a Ele seja o motivo para estarmos juntos aqui. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui como igreja para te buscar, para te adorar, para te servir, ó Pai. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós queremos te adorar, prestar um culto, ó Pai. Prestar um culto a ti, ó Pai. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador, Tu és a razão da nossa vida, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos juntos na Tua casa, de estarmos juntos na Tua presença, para te buscar, para te agradecer, Pai. O Senhor é o fôlego das nossas vidas, o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa alegria está em Ti, a nossa paz emana de Ti, a nossa revigorada, a nossa alma vem de Ti, ó Pai. É a Ti que nós adoramos, é a Ti que nós rendemos o nosso coração, a nossa vida, as palavras da nossa boca, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa tarde, que o Senhor se revele a cada vida aqui presente, que o Senhor, em nome de Jesus, transforme vidas, em nome de Jesus. Teu é o reino, Tu é glória, Teu é louvor para sempre. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Diante
Jesus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja nosso Senhor. Quem está quem tá feliz com Jesus aí, dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, glória. Glória a Deus, Samuel. Deus é maravilhoso, irmãos. Amém, amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos continuar louvando ao nosso Senhor. Vamos continuar adorando Ele. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A palavra referente à oferta, a palavra referente à generosidade, que a gente venha em nome de Jesus abençoar a obra do Senhor com gratidão e com generosidade. Não é nada por obrigação, não é nada no mus, e sim na gratidão a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos dado, por todas as portas que Ele tem abrido, por todas as manhãs que Ele tem nos sustentado, os milagres que Ele tem realizado na nossa vida. E um pouco que a gente faz é devolver para Ele, através dos dízimos, das ofertas, abençoando a obra dEle, abençoando a igreja que a gente congrega, que a gente pertence, abençoando o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Aleluia.
Amém. Obrigado, Senhor, pela contribuição, obrigado pela tua mão, por ter nos sustentado até aqui, por ter nos auxiliado, por ter nos ajudado. Obrigado por essa porta que você abriu nessa cidade, ó Pai. Obrigado por essa igreja que foi plantada aqui e, através de nós, ó Pai, conseguimos alcançar pessoas, abençoar pessoas. Esse é o nosso chamado, Senhor. E que o Senhor continue sustentando essa obra, que o Senhor continue com essa porta aberta, que venhamos continuar, ó Pai, sendo agentes do Teu reino, sendo como uma luz nessa cidade, levando a mensagem da salvação, levando a mensagem do amor, levando a mensagem da esperança, levando a mensagem da salvação eterna para todo aquele que nele crê, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando cada família aqui representada, sustentando, abençoando os lares, abençoando, ó Pai, abrindo portas, iluminando caminhos, guardando de todo mal e ajudando, ó Pai, a sermos, em nome de Jesus, bons administradores com as nossas finanças, generosos e abençoando aqueles que estão precisando, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos continuar adorando a Deus. O Atila, a gente tem o app ali, die App für Übersetzung der Bruder macht das schon, der Bruder Charles. Und gleich bekommst du den Kopfhörer. Irmãos, vamos saudar os irmãos aí que estão nos visitando. Tem gente aí nos visitando. Vamos primeiro saudar o nosso irmão Leonardo. Seja bem-vindo, Léo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Cadê os visitantes? Os abraçadores dos visitantes. Ô, Léo, dá um abração lá no Léo, lá, por favor. Dá uma boa-vinda para ele aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Seu esposo da Melody, pai do Benjamin. Seja muito bem-vindo. O pai do Benjamin está lá embaixo. É, né? Lá embaixo, né? Ó, quem tá conosco é o Luan também. Seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Dá um abraço nele aí, José. Ô, José, tá contundindo aí, olha o futebol que fez ontem com ela. Olha o que o futebol fez com os nossos zagueiros. E a Mariela. A Mariela, olha só, eu escrevi o nome dela aqui. Eu procurei um adulto. A Mariela, o Atila e a Fabiola estão me visitando, depois de muito tempo, não tinha bem-vindo. Já estive com a Bruna, vai. Dá um abração nele aqui, Camila, por favor. Olha lá, tem presente, ó, tem rápido peixinho aqui fora. Eu deixei. Amém, irmãos. Vamos à palavra. Antes disso, tem os recados, né, irmãos? Não se esqueçam, semana que vem nós não teremos culto. Semana que vem não teremos culto. Às 16 horas, temos aqui o convite da Igreja Alemã para estar junto com eles aqui a partir das 11. E tem o Zoma Fest da Igreja Alemã. Então, o convite se estende para todos nós. A partir das 11 estarmos juntos. Semana que vem. Não vai chegar ninguém aqui às 4, por favor. Se chegar também, a gente vai junto lá para o aniversário do Pedro, lá que vai ser aqui perto. Mas, de qualquer maneira, irmãos, domingo, dia 6 de setembro, domingo que ceia, vamos estar juntos novamente, ceando, adorando o Senhor, e a gente conta com a presença de todos. Em nome de Jesus. Vamos orar para as crianças. Vamos uma passarinha. Cadê o Matheus? Benjamin. Vamos orar.
Amém. Obrigado, Jesus, pelas crianças. Obrigado, Senhor, pelo ministério infantil. Abençoa, Senhor, cada criança, cada família. Nos ajude, ó Pai, na tarefa, na responsabilidade de sermos pais. Que nós venhamos ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos. Que eles cresçam, ó Pai, homens e mulheres que andem na luz, que andem na verdade. Homens e mulheres íntegros, fiéis. Que venham em nome de Jesus ser imitadores de Cristo, ser sal nessa terra e ser luz nesse mundo, ó Pai. Em nome de Jesus, capacite cada professora do ministério, continue abençoando cada uma delas que se dispõe a dedicar o tempo delas ali, dando aulas, apresentando o caminho do Senhor para eles. Em nome de Jesus, abençoe o nosso ministério infantil e cada criança aqui representada. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Benjamin? Amém? Ei, glória a Deus. Dá um amém. Glória a Deus. Só um amém. Vamos lá embaixo com a tia? Salmo 133, irmãos. Salmo 133, versículo 1. Vamos abrir juntos. Em nome de Jesus. Quando o Pedro chegar ali, a gente vai fazer uma oração de imposição de mãos dele. Em nome de Jesus, né, pessoal? Oh. Não chegou até. Né, José? Vamos. Pelo amor. Pega. Cada uma, né? Tem que chegar. Tem que chegar. Nossa, isso aí. Já pensou? Meu Deus, hein? Tá tudo ali. Ele tá vindo, ele falou que tá chegando. Meia hora atrás. Todos acharam, irmão? Salmo 133? Amém. Como é bom! Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável viver em comunhão. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Amém. Como é bom e agradável viver em comunhão. Eu creio que é uma das marcas mais importantes, irmãos, de uma igreja é a comunhão. Estava refletindo sobre essa mensagem. E se a gente for falar sobre a oração, é muito importante. Precisa ser uma marca da igreja a oração. Mas a oração sem a comunhão é perigosa, né? Muitas vezes a oração pode ser contrária, a oração pode ser com segundo interesse, a oração pode ser com um desejo de divisão. A oração às vezes é nem sempre desejando o bem do próximo. Se não tem comunhão, nem sempre a oração vai ser com uma motivação sincera, né? Se não tem comunhão, nem o louvor também, ele é sincero. Muitas igrejas são conhecidas pelo louvor bonito, mas se não tiver comunhão, se não tiver uma adoração em espírito e em verdade, não flui, irmãos, não alcança corações. A gente tem limitações de equipamentos, não tem nenhum profissional aqui, mas o mais importante é a gente estar unido no mesmo propósito. E a comunhão é isso. É a gente estar junto, em união, tendo um foco, um objetivo, que é adorar o nosso Deus e que é se tornar parecido com Jesus a cada dia. Esse é o nosso foco, irmãos. A gente está unido aqui, juntos, ao redor de Jesus. É como se Jesus estivesse aqui no centro e cada vez que a gente se aproxima mais, juntos, uns dos outros, a gente se aproxima mais de Jesus. Esse é o foco. É estar junto, se aproximando de Jesus. É estar junto, se aproximando da verdade.
do caminho, da vida. O foco aqui não é simplesmente ter um momento de descontração ou um momento de encontro social, mas é um momento de buscar a face de Jesus, receber o socorro para a nossa alma, receber a transformação para a nossa vida, receber a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, aprender a palavra, crescer na verdade e estar junto, irmãos. E a comunhão muitas vezes está sendo negada nos dias de hoje. Estar junto de pessoas nesse século XXI, irmãos, no contexto que a gente vive, está virando uma coisa muito difícil, porque cada vez mais a frieza tem se aumentado, é cada um por si, é cada um pensando no seu umbigo, é cada um pensando nos seus próprios interesses e deixando de lado o próximo, deixando de lado o amor, deixando de lado o se preocupar com alguém. A gente só pensa no nosso mundinho, a gente vai só se fechando no nosso mundinho. Por isso que muitas vezes o que vem mais acontecendo, o fenômeno que mais acontece hoje é o de desigrejados. É pessoas que não congregam, pessoas que não estão juntos numa igreja. E isso a pessoa vai lidando com uma maneira natural, porque assiste um vídeo no YouTube de uma pregação e fala, tá tudo bem, já estou me alimentando. Ouve um louvor em casa e está tudo bem, já estou escutando louvores. E aí o momento da congregação vai ficando de lado. E é assim que a fé se esfria, irmãos. Porque a gente precisa de gente. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de auxílio. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. E isso, irmãos, é útil para a nossa alma, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. A gente precisa também até, sabe por quê? De conflitos, irmãos. De discussões. De desentendimentos. Porque a gente cresce assim, a gente amadurece. A pessoa imatura, ela não consegue discutir com ninguém de forma saudável. Encontra um erro, encontra uma coisa que precisa ser alterada. Por isso que eu falo para os irmãos, quando alguém se entristecer com algo que eu falo, se eu compartilhar algo que seja contrário à palavra de Deus, se eu entristecer o coração de alguém, me chama para conversar. Maravilhoso aquelas pessoas que já me chamaram. Eu entristeço alguns corações, irmãos, acontece. Aí a pessoa me chama para conversar, a gente esclarece, a gente olha no olho, a gente pede perdão, a gente corrige a rota, e é maravilhoso, porque assim a gente cresce, a gente amadurece, e a gente tem que ter esse espírito humilde, né, irmãos? É espírito humilde de ouvir, opa, ela não gostou disso, eu errei. Aí você reconhece, corrige a sua rota e melhora. Você cresce assim, você amadurece assim. Isso é caminho de Jesus, irmãos. É caminho de discípulo, é caminho de aprendizado contínuo. E nós precisamos entender que é bom e agradável quando a gente vive unidos, irmãos. Uma igreja de um ambiente bom e agradável é quando os irmãos vivem em união, em comunhão. Faz mal, irmãos, a gente vai fazer parte de uma igreja que é dividida. Faz mal, irmãos, a gente fazer parte de uma igreja que você vai andando pelos cantos e você vai ouvindo fofoca. Você vai ouvindo disse-me-diz, você vai ouvindo os irmãos conversarem coisas que não vai edificar em nada a nossa alma. Isso adoece, irmãos, isso faz mal. Não é recomendável para alguém fazer parte de igreja assim. A gente precisa cultivar um ambiente de família, de igreja, que seja de verdade, que seja de sinceridade, que seja de correção de rotas, que seja bom e agradável estar junto, que seja bom e agradável estar cultuando. Que a gente pisa o nosso pé aqui dentro e fala, nossa, que ambiente bom, que ambiente agradável, que culto bom, que culto agradável, sabe, irmãos? Que comunhão boa, que comunhão agradável, ainda que a picanha queime, ainda que não passe do ponto, que não tenha para todo mundo, que falte água ali, talvez, sabe, irmãos? Às vezes o microfone falha, às vezes o teclado não sai daquele jeito, enfim, irmãos. Erros que acontecem. Isso são coisas que... O Pedro chega atrasado 3 horas depois do culto. Coisas assim, irmãos. Coisas assim. Mas são coisas triviais. Vocês acham que eu vou conversar com o Pedro? Eu vou conversar, vou dar uma dura nele. Não é possível, Pedro. Chega uma hora dessa. Não é possível, meu irmão. E aí, mas isso são coisas, irmãos. São caminhos triviais, irmãos. São caminhos assim que a gente precisa entender. O que sustenta a comunhão, o que sustenta a igreja, é a gente estar junto, irmãos, é a gente entender na presença de Deus no nosso meio,
e que é necessário a gente viver um ambiente bom e agradável. Esse salmo aqui, irmãos, era cantado pelos irmãos de Israel, que peregrinavam em sentido ao templo de Jerusalém. 3 vezes ao ano, nas festas de Israel, tanto a Páscoa, como a festa de Pentecostes, como também a festa dos Tabernáculos, eles peregrinavam sentido ao templo em Jerusalém. E aí você imagina, isso aqui é uma canção de peregrinação. Aí imagina os irmãos peregrinando, indo até o templo e cantando juntos. Como é bom e agradável viver em comunhão. Como é bom e agradável viver em comunhão. E tem a melodia em hebraico que eles cantam, e eles cantam todo Shabat, todo sábado. Quando eles juntam as famílias, todo sábado, os judeus até hoje cantam. Como é bom e agradável viver em comunhão. Como é bom e agradável viver em comunhão. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É muito importante, irmãos, nós entendermos que Deus se agrada da unidade e Deus abençoa a unidade. E a unidade, irmãos, é diferente de uniformidade. Uniformidade é quando todo mundo se parece, é quando todo mundo é igualzinho. E a gente está longe de ser assim, irmãos. E graças a Deus por isso. Porque isso se chama multiforme graça de Deus. Quando a gente é diferente, a gente se une. É o paulista com o mineiro, é o paulista com a grega, com o alemão, com o sergipano, com o alemã, com o alemão, com o húngaro, húngaros, com a brasileira, com o mineiro, com a goiana, com os catarina, com os gaúchos, com os carioca que tem também, com os portugueses. E, irmãos, imagina a diferença que tem, né? É grandiosa, irmãos. É grandiosa. E aqui nesse contexto aqui, era a mesma coisa, eram os irmãos de todo Israel, norte a sul, que se encontravam juntos para ir para o templo. E aqui é a mesma coisa conosco, irmãos. Em Cristo nós somos irmãos. Em Cristo nós somos irmãos, graças ao sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo derramado por amor a cada um de nós faz de todos nós aqui, ó, irmãos. Irmãos. O Luan é meu irmão, o Léo é meu irmão. Todos nós somos irmãos, unidos pelo sangue de Jesus. Unidos pelo sangue de Jesus. E apesar das nossas diferenças, nós suportamos uns aos outros em amor. Nós perdoamos, nós cedemos. Nós olhamos para Jesus como referência para as nossas vidas. Nós olhamos para a palavra, como diz lá em Efésios, capítulo 4, que é uma das palavras mais maravilhosas que tem, e diz assim, irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 1, a gente lê junto aqui, ó. Como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que vocês receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportem uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Através do vínculo da paz, nós conservamos a unidade do Espírito no nosso meio. Há um só corpo. Só tem um corpo aqui, irmãos. Só tem um corpo. Um corpo só. Nós somos membros desse corpo. E um só Espírito, que é o Espírito Santo, que trabalha, que age em cada coração, que trabalha e age em cada vida. Cada um que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, cada um que se rende a Ele, o Espírito Santo vai fazendo morada nesses corações. E o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo é aquele que transforma o nosso caráter. O Espírito Santo é aquele que nos lapida. O Espírito Santo é aquele que, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente, opa, tem aquele convencimento interno que fala, aí não é o caminho. Essa aí não é a rota. É o Espírito Santo que vai nos corrigindo. E é só um Espírito que trabalha em todos nós. Todos nós. Como também uma só esperança. Quando vocês foram chamados, a esperança do nosso Cristo, a esperança de que Ele voltará. Há um só Senhor,
uma só fé, um só batismo e um só Deus. Um só Deus e Pai de todos. Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos fazer junto, irmãos? Sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele está sobre nós, com todo poder, com toda autoridade. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o Pai, único e suficiente. E Ele está em nós. Morada do Pai somos nós. E Ele está trabalhando através de nós. Através de cada um de nós. Não se limitem, meus irmãos. Deus usa cada um de nós. Deus usa cada um de vocês. Nós somos instrumentos do nosso Pai. Nós somos agentes de luz nesse mundo caído. Nós somos sal nessa terra e luz nesse mundo. Nós somos chamados sim para fazer a diferença. Fomos chamados sim para levar a verdade do Evangelho. E Ele trabalha através de nós. Amém, irmãos? Amém. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E que assim continue sendo. Que assim continue sendo. Como a gente vai vendo. É como no versículo 2 do Salmo 133. O que é essa comunhão boa? Essa união saudável? Essa comunhão agradável? É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão. O que significa isso? Que óleo é esse? Cabeça do Arão. Quem que é o Arão? O Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E essa referência, irmãos, é uma referência que faz a gente refletir sobre a importância do óleo e esse símbolo que o óleo tem. O óleo precioso, a comunhão, aqui o salmista ele compara a comunhão com um óleo precioso. E o óleo precioso que era usado para ungir sacerdotes, que era usado para abençoar pessoas que eram separadas para o ministério. Esse óleo era um óleo precioso, não era um óleo normal. Exigia esforço para retirar aquele óleo. Em Êxodo 29 vai falar mais sobre isso. E é um símbolo de consagração, é um símbolo de santidade, é um símbolo de capacitação divina. Assim como esse óleo era derramado sobre o sumo sacerdote, para abençoar, para consagrar, esse óleo também é derramado em uma igreja, em um corpo, em uma família, que vive a boa e agradável comunhão. E esse óleo simboliza o quê? Uma unção que vem do alto, irmãos. Uma unção que vem de cima. Vem de Deus a capacitação. Vem de Deus a unção. Vem de cima. E desce pela barba de Arão. E até a gola das suas vestes. Quer dizer, não se limita somente à cabeça. E não se limita também até somente à barba. Ele desce para o corpo todo. E é isso que é a importância da comunhão. A comunhão não se limita somente a uma pessoa. Não se limita somente ao altar. Não se limita somente aos líderes. A comunhão e a unção, ela se estende por todos da igreja, irmãos. Passa pela cabeça, derrama pelas barbas, desce pelas bolas, vai até toda a veste, alcança todo o corpo. Essa é a maravilha da comunhão. Ela desce para todos, irmãos. Ela alcança todos, irmãos. Isso é unção de Deus. Isso é bênção de Deus. A gente viver embaixo da unção que vem de Deus. É bênção de Deus viver na comunhão, irmãos. É bênção de Deus ter gente perto. É bênção de Deus ter irmãos na fé. É bênção, é bom, é agradável, irmãos. E que assim seja no nosso meio. Que a gente viva essa unção e essa comunhão. E é um óleo precioso. E o que é precioso custa. O que é precioso tem valor. O que é precioso não é simples de conquistar. E comunhão não é simples, irmão, de conquistar. Tem valor, custa. Reconciliação, irmãos. Custa ou não custa? Você se reconciliar com alguém. Você tem um problema com uma pessoa e aí depois você precisa se reconciliar com ela.
Custa. É o poder, é a preciosidade da reconciliação. O perdão custa ou não custa? Custa. É valioso. É precioso. Humildade, irmãos. Custa ou não custa ser uma pessoa humilde? Custa. A gente ceder, a gente ser humilde. Custa, irmãos. A gente ouvir. Ou uma pessoa que pega a gente só para falar. Você só vai ser ouvido. Já passou por isso, irmão? Você só precisa ouvir só. A pessoa tem 5 horas de conversa para compartilhar contigo ali. E você só precisa ouvir. Todas as tentativas que você tem de falar algo são frustradas. Você vai só voltar para estacar zero, que é ouvir. E ali você fica ouvindo. Custa, mas é comunhão, é importante. Tem pessoas que a gente só está ali para ser ouvidos. E é importante para alguém. Abrir mão de algo custa. Pedir desculpas, irmãos. Pedir desculpas também custa. Pedir desculpas. Confessar pecado, irmãos. Porque confessar pecado custa. Dar a uma pessoa uma nova oportunidade também custa, irmãos. Então a unidade, ela custa. Ela não é superficial. Ela é profunda. A comunhão boa e agradável, ela não é superficial, ela custa. Ela custa o nosso tempo. Para a gente manter uma comunhão boa e agradável, vai depender da nossa dedicação do nosso tempo também. De estar junto aos domingos, cultivando, que é o significado da palavra culto, cultivando o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Custa o nosso tempo, custa o nosso empenho, custa o nosso domingo à tarde. Custa. Mas é o nosso cultivar, a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Custa a gente se abdicar do nosso tempo para fazer oração para o irmão, para a gente orar para alguém. Custa. É tempo, é entrega. Custa a gente mandar uma mensagem, perguntar como é que a pessoa está. Custa a gente tirar um tempo do nosso dia para marcar um horário, um almoço com alguém, se encontrar com alguém, simplesmente para estar presente. São momentos, irmãos. A vida não é só o churrasco, não é só o futebol. É maravilhoso, tem que ter. São momentos bons. Por exemplo, um futebol igual a gente teve ontem. É um momento bom, agradável. A gente está glorificando a Deus. Irmãos. A gente ora juntos, a gente tem um tempo saudável ali, né? Ninguém falando besteira, né, Samuel? Isso é maravilhoso, irmão. A gente está glorificando a Deus. A gente está tendo tempo juntos ali. Ninguém brigando. A partir do momento que começa a ter divisão, briga, palavrão, aí a gente já está deixando de glorificar a Deus. Aí a gente já está no caminho errado. Né? Adeus. Aí já está no caminho errado. Aí começa o irmão falar mal do outro, começa a criar divisão. Esse não é o caminho. O caminho é o caminho da comunhão boa, agradável. É no churrasco, é no futebol, é no shopping, é no almoço, é na igreja, é no culto, é no louvor, é na oração, é na adoração, é em todo tempo, irmãos. É no trabalho. É comunhão. É coinonia, é ter tudo em comum. É ter tudo em comum, apesar das diferenças. Personalidades, nacionalidades, origem, criação. Mas o foco é o mesmo, é Jesus. O foco é o mesmo, é a adoração ao Pai. É o crescimento espiritual, é a salvação eterna. É um dia estar junto com Ele, na eternidade, todos juntos na mesma mesa, olhando uns aos outros e com Jesus no centro de tudo. O nosso foco é o céu, o nosso foco é a eternidade. A nossa meta é isso, é Cristo. Olhando para Ele, somente para Ele, autor e consumador da nossa fé, porque os que olham para Ele são radiantes de alegria. A gente deu aqui no início, irmãos, que a unidade venha assim em nome de Jesus, cultivada e vivida no nosso meio. Amém, irmãos? E ela também é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali no orvalho do Hermon, irmãos, é interessante que Monte Sião é um monte seco, e graças ao orvalho do Hermon, que é um monte que fica questão de 2.200 metros de altitude, esse monte é o que sustenta a vida em Israel. É desse monte que desce o orvalho, é desse monte que vem a água,
É desse monte que vem a vida para a nação de Israel, para os montes de Sião, que é o terreno seco, árido. E ali a gente precisa entender isso, irmãos. O salmista comparando a comunhão com o orvalho do irmão, é sobre isso. A comunhão se compara a esse orvalho que traz vida. E traz vida, irmãos, durante a noite. Porque o orvalho é derramado durante as madrugadas, no momento de escuridão. E a vida vem assim, irmãos, quando a gente é luz no meio das trevas. Quando a gente é fiel, quando não tem ninguém olhando. A chuva são em momentos ocasionais. Tem momento que chove, tem momento que não. O orvalho não é todo dia, irmãos. A gente nem percebe, mas está caindo orvalho. Às vezes a gente acorda só com aquele sereninho ali, um pouquinho molhado no carro, nas plantas, porque teve orvalho durante a noite. E o orvalho é isso. O orvalho é algo que é imperceptível, mas graças ao orvalho, há vida, há crescimento das plantas, há crescimento na colheita. E a comunhão é isso. A comunhão é como esse orvalho, que é às vezes imperceptível. É uma oração que eu estou fazendo durante a semana lá para o Charles e para a Jéssica. É uma oração que o Rui está fazendo às vezes lá para o irmão José. E às vezes ninguém está vendo. Mas às vezes é isso que está trazendo crescimento para alguém. É isso que está trazendo crescimento para o corpo. É isso que está sustentando alguém na fé. É isso que está renovando a vida espiritual do irmão. Irmãos, é o orvalho. É algo imperceptível, é uma comunhão que a gente às vezes nem percebe, mas está acontecendo. E é necessário a gente viver nessa boa e agradável comunhão, como o orvalho do irmão, que traz vida para o Monte Sião, que traz vida para os lugares secos. A comunhão traz vida para os lugares secos, irmãos. A reconciliação traz vida para os lugares secos. O perdão traz vida para os lugares secos. A humildade traz vida para os lugares secos. E onde tem isso, irmãos? Uma boa e agradável comunhão, onde os irmãos vivem juntos, unidos, sem falsidade, sem trairagem, sem mentira, todos juntos no mesmo propósito. Ali, nesse lugar, que é derramado unção sobre a cabeça, que desce pela barba, que alcança todos que estão fazendo parte. Ali nesse lugar é onde há a comunhão, que é derramada como o orvalho do monte, que traz refrigério, que traz crescimento. Ali nesse lugar, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali nesse lugar que tem comunhão, tem bênção. Ali nesse lugar que tem comunhão, tem vida. Uma família unida, tem bênção. Um lar unido, tem bênção. Um casamento unido, tem bênção. Uma igreja unida, tem bênção. E tem vida. E essa vida é eterna. Essa vida é para sempre. Essa vida não se resume ao aqui e agora. É uma vida que continua ali e além. Que é a vida que vem de Cristo. É a vida que vem do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E emana dele. E é para ele. E é por ele, somente ele. Juntos em Cristo, nós conseguimos viver a união. Juntos em Cristo, nós conseguimos viver em comunhão. Pela força dos nossos braços, nós não conseguimos. Pela força do nosso braço, é só orgulho, é só avareza, é só pensamento egoísta. Mas agora, quando a gente se rende ao Espírito Santo de Deus, a gente consegue viver os frutos da comunhão, os frutos da unidade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, Deus sustente, Deus fortaleça, Deus capacite, Deus transforme. Deus nos use para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Que venhamos estar juntos agora, em comunhão, vivendo uma boa e agradável tarde, né? Comendo uma picanha. E que a gente venha estar junto nos momentos felizes e também nos momentos tristes. Em nome de Jesus. Que a gente venha estar juntos em todos os momentos. Em todos os momentos. Não só no churrasco, mas em todos os momentos. Como família. Para a glória do nosso Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e agradecer a Deus por esse culto. Obrigado, Jesus, por esse culto, por essa tarde, por esse domingo. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou e continua nos alcançando.
seu amor continue nos alcançando, que o seu amor continue nos transformando, que o seu amor continue nos sustentando e que nós venhamos ser movidos pelo amor, vivendo o amor, compartilhando o amor. É um amor que nos corrige, é um amor que nos abraça, é um amor que nos constrange, é um amor que nos transforma, é um amor que emana de Ti. E amados por Ti, nós podemos dizer que nós Te amamos, pois nós só Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E por sermos amados por Ti, nós podemos também amar os nossos irmãos, pois a lei e os profetas se resumem a esses 2 mandamentos: amar a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como nós mesmos. E aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, está mentindo. E que nós venhamos em nome de Jesus andar na verdade, que nós venhamos amar uns aos outros, que nós venhamos em nome de Jesus se preocupar uns com os outros, que venhamos escrever, orar, jejuar por alguém, desejar estar junto, orar, interceder, em nome de Jesus, perdoar, ceder, em nome de Jesus, apontar o caminho. Que o Senhor seja glorificado na nossa comunhão, que o Senhor seja glorificado na nossa igreja, que o Senhor seja glorificado na nossa vida, e que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja de uma comunhão boa e agradável. Que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja de comunhão boa, de comunhão agradável. Que essa comunhão venha descer em nome de Jesus, como o orvalho do Hermon, alcançando a todos que estão aqui, alcançando o nosso bairro, alcançando a nossa cidade. Que essa comunhão que está aqui venha descer da cabeça, para as golas, para todas as vestes, alcançando todos que se chegarem perto de nós, todos que chegarem perto de nós, todos que visitarem a nossa igreja, todos que passarem aqui na porta. Que a nossa igreja, que a nossa família na fé alcance essa cidade, alcance essa nação, em nome de Jesus. Que venhamos em nome de Jesus de maneira maravilhosa e milagrosa, Pai, fazer a diferença onde quer que nós estivermos, Pai. Que essa comunhão seja fiel, que essa comunhão seja em nome de Jesus palpável, que seja boa, que seja agradável, que o Senhor se revele a cada um de nós, que o Senhor toque cada coração aqui presente, renovando as forças, renovando a fé, renovando a alegria, em nome de Jesus. Que nós venhamos continuar vivendo a igreja de maneira viva, bíblica e saudável, em nome de Jesus. Que o Senhor toque nos corações, que o Senhor alcance as nossas vidas, os nossos lares, alcance as famílias aqui representadas, ó Pai. Vem com provisão, ó Pai, vem com milagres, vem com restauração. Faz a Tua obra, Pai, nas casas e nas famílias. Abençoa, Pai, abençoa. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana, que seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de portas abertas, de milagres que nos surpreendam em nome de Jesus. Uma semana de comunhão, uma semana de comunhão boa, de comunhão agradável, em nome de Jesus. Nos dê uma tarde agora abençoada, uma comunhão boa e agradável junto com os nossos irmãos, celebrando a vida que o Senhor tem nos presenteado. Obrigado, Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, pois Cristo é o nosso fundamento e é nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos os santos digam amém. Aleluia.